A gente pode incluir nisso tudo que o UX Writer, ele além de entender do produto e precisar explicar isso de uma forma ainda mais concisa do que o Tech Writer, ele precisa também saber quando que ele vai mexer com o sentimento. Diferente do Tech Writer, como eu comentei antes, que trabalha muito mais com o texto que vai direto pro como fazer, o UX Writer, ele precisa saber em que momento eu preciso chamar o cliente para começar isso, em que momento eu preciso deixar o cliente trabalhar, porque eu não vou interferir, eu não vou atravessar o fluxo dele com uma propaganda, por exemplo, porque o UX Writer ele também precisa saber quando que ele vai convencer e quando que ele vai explicar, né? E quando que ele vai explicar, por exemplo, que tem uma... Explicar não, deixa eu achar uma palavra melhor. Quando que ele demonstra perigo? Quando que ele vai trazer uma mensagem de danger ou de erro, por exemplo? A gente precisa compreender que o UX Writer ele precisa ter uma noção de copywriting também, que é o texto publicitário, e de tech writing, que é o texto técnico. Então, quando a gente junta tudo isso num produto, a gente consegue montar os fluxos completos, como vocês estão falando. Não é só revisão de texto, não é só criar o guia de redação, que é muito importante. O guia de escrita, guia de estilo, que a gente costuma começar por aí, né? Então, para fazer um portfólio, seria muito maneiro se a gente tivesse tempo para fazer um case para cada empresa para quem a gente vai aplicar, mas isso é impossível. Se você conseguir tempo ou se você tiver a oportunidade de resolver um desafio, tem muitas empresas que passam desafios. Para entrar ali na vaga de UX Writer da Conta Azul, eu passei por um desafio, me passaram um fluxo e eu tive que redesenhar ele. Então, pensando nisso e pensando que essa é uma forma prática de mostrar para o seu futuro líder como que você vai trabalhar com ele, pensa assim. Primeiro que eu penso, muitas vezes quem vai te contratar não é um UX Writer. Então, pense em como que você vai mostrar que você tem jeito para aprimorar aquilo, mas você também tem aprimorar no sentido de melhorar a linguagem, mas que você tem controle do fluxo. Se te largassem ali para desenhar um fluxo, você precisaria de uma noção do design system daquela empresa, sabe? Você teria que provavelmente fazer os protótipos de forma mais avançada, mas se você tiver uma noção de UX já, então tiver feito algum curso de UX design, você está bem preparado para aquilo e vai aplicar o teu conhecimento de texto. Então, como vocês estavam... Pode falar, Buriti, depois eu Não, continuo. conclui e aí eu falo. Não, Tá bom. conclui. É que vocês mencionaram sobre tom e voz, né? Existe uma ferramenta que tem no site do Nielsen que eu acho muito legal, que é as 4 dimensões do tom e voz. Uhum. Inclusive, se depois vocês quiserem, posso passar o link aqui. Essa ferramenta, ela mostra, assim, são 4 réguas entre engraçado versus sério, formal versus casual, respeitoso versus irreverente e entusiasmado versus direto ao ponto, assim, mais ou menos isso, sabe? Então, quando você vai fazer seu portfólio, você pode pensar, por exemplo, eu vou começar por onde? Você pode criar um case, algo da sua cabeça, mas eu gosto mais de pegar sites reais, quando eu encontro algum problema de UX Writing, ou mesmo de fluxo. Eu gosto de printar todo o fluxo por onde eu passei, até terminar uma compra, por exemplo. Eu printo aquilo e mexo em alguma ferramenta que você tiver. Uma sugestão é se você conseguir reunir alguns benches aí, pega uma pasta no seu computador, coloca um monte de imagem ali de sites que você visitou, aplicativos, e aí depois você faz um trial no Photoshop de 7 dias e tenta mexer naqueles componentes, ou mesmo cria no Figma o trial, porque ele também permite que você crie componentes. Rafa, acho que não fugiu muito do que eu queria falar, porque assim, lá no começo você falou que para fazer o texto mais técnico, você precisa conhecer muito bem o produto. E aí eu entendo que não é só conhecer como se usa, mas conhecer inclusive como ele é feito, né? Como é que ele funciona por trás.
E aí agora você está falando do fluxo, dominar o fluxo. Eu achei isso lindo, porque eu sou a pessoa que sempre falo isso, que você não faz UX se você não tem um fluxo. Isso é a maior baboseira que um designer... Ah, não, desenhei já para o protótipo. Cadê o fluxo disso aqui? Você não faz experiência, você não sabe para onde vai, de onde veio e o que tem aqui. E aí você falou, cara, eu preciso dominar o fluxo. Só que aí você entrou num ponto assim, puta, às vezes eu vou fazer o protótipo e tal. Qual é a barreirinha ali, né? Porque a pessoa que está entrando para UX Writing, ela pode não ter, né? Beleza, você falou, faz um cursinho de UX Design para entender. Eu acho que, da mesma forma que você tem que entender muito bem o produto, você tem que entender sobre design, sobre UX também. Mas qual é essa barreirinha eu vou fazer o protótipo, ou eu vou sentar com alguém, ou vou pegar o protótipo de alguém já fez e alterar o texto? Eu fiquei exatamente nessa dúvida também, complementando, Rafa. Complementando, Rafas. Mas é bom, a vantagem é que eu posso falar Rafas, já resolve para os dois. Exatamente. Significa que num portfólio interessante é que o UX Writer desenhe as telas? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, cara, tipo, a pessoa que tá aqui pode falar assim, puta, mas eu não vou. Então eu vou ter que mexer no Figma. Vou ter que abrir o Figma e desenhar. Eu fui pirando aqui, eu dei uma acelerada e fui mas lá o que é rico, tá? A ideia é essa. A ideia é pirar. O ponto, assim, é muito num sentido de até onde você conseguir ir e se desafiar sem medo de errar nesse sentido. Mas a ideia de que a gente precisa saber prototipar de forma avançada, não. É só até para me corrigir aqui, quando eu entrei em UX Writing, eu não fiz curso de UX Design. Até para não parecer que eu estou criando aqui uma nova regra. Não. Normalmente as pessoas que eu conheço que entraram em UX Writing, elas eram jornalistas, elas eram professoras, professora formada em letras, publicitárias. Muitas vezes a gente precisa ter uma noção e a gente, como usuário, perceber o fluxo, até mesmo para saber se você gosta disso, para saber se esse é o seu... Se você está com que você vai lidar 24 horas, né? É isso. É esse o ponto. É menos. Você vai ter designers que vão falar disso o dia inteiro contigo. Isso. Entrou ali num fluxo, se incomodou com alguma coisa, criticou o texto, criticou ali o botão que não funcionou, talvez você tenha veia para isso. Você experimenta para ver se você acha que faria melhor. Experimenta fazer melhor num sentido de redesenha isso pegando as telas que já existem, usando uma ferramenta mais simples. A gente tem o Canvas, a gente tem o próprio apresentações Google, gente. O Keynote, PowerPoint. Isso, PowerPoint. Você pega ali, cola as telinhas que já existem. Isso é uma coisa que facilita, porque você demonstra que consegue pegar um produto que está andando. Isso, gente, varia muito de acordo com a empresa onde você vai entrar, mas normalmente a empresa já está andando. Ela vai deixar para contratar o UX Writer depois que ela tem uma equipe de design. Os problemas então, criados, a gente precisa entender o nosso público também. Nosso público é quem está lendo nosso portfólio, né? Como é que está essa empresa? Em que ponto ela está? E aí eu penso assim, eu já pego alguma tela que já existe, eu não preciso... E isso me dá muito trabalho. Imagina criar uma marca do zero. Gente, isso daí é um trabalho que nem é do UX Writer, mas eu estou comentando em como criar o terreno para você mostrar o seu trabalho. O terreno pega ali... print da Amazon, print da Netflix, print da Shopee. A Shopee tá cheia de erro de português, gente. Não só de português, como de a linguagem toda. Eu acredito que a Shopee ela foi traduzida várias vezes. Sim, não, eles não têm localização, eles não têm nenhuma. Alguém botou isso no Google Translator e só subiu. Né? Isso, eu fui salvar uma imagem de um produto ontem, estava escrito guarda para celular. Não era nem guardar, era guarda. No sentido de salvar, fazer download mesmo, sabe? Baixar. Então, você pensa que aquilo dali já é uma oportunidade. Se você desenha aquilo, coloca as telinhas, cola em qualquer lugar que você possa colocar uma setinha do botão para a próxima tela, do botão para a próxima tela. Pronto, não precisa saber prototipar. E daí até me corrijo. Existe um curso do Figma bem legal, existem cursos gratuitos, se você quiser ir além, mas começa do zero, começa do que você sabe fazer, que é melhorar os textos, e aí você pensa, quem usa Shopee? Quem é o público da Shopee?
Vou desenhar um isso. tom e voz. Isso aí você precisa dominar, que é assim, imaginar como é que aquela empresa se comunica com o cliente ou deveria se comunicar, faz uma... Eu ia falar um dicionáriozinho, mas assim, pega um vocabuláriozinho de, sei lá, digita ali como que você transformaria o texto deles para o teu. Guarda para o celular, eu vou transformar em salvar. Armazenar, eles botam 3, 4 verbos para a mesma coisa. Armazenar, salvar. Toda vez que eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo verbo. Isso também é básico de UX Writing. Então, começa a experimentar aqueles textos, mesmo que você cole como se fosse uma etiqueta por cima Sim. daquele botão. Ou uma seta apontando, né? Aqui eu mudaria assim, aqui eu mudaria desse perfeito. jeito. Coloca um post-itzinho do lado. O que eu acho rico do que você estava falando, Rafa, é que, cara, você tem que dar o seu jeito de conseguir mostrar, né? Você não pode... Se você sente que você não conhecer da prototipação é um limitador para você mostrar seu conhecimento, cara, vai lá, estuda isso e usa isso para mostrar o seu conhecimento. Se você sente que isso não é um limitador... já funcionam, né? Exato. Se sente que isso não é um limitador, que eu consigo fazer isso ali no screenshotzinho, botar no PPT e tudo mais... Print. Screenshot é coisa de velho. Print. Não sei se print também é coisa muito de nova, não, mas mas pô, você dá um print, colocou lá e tal. Cara, é você entender como você se vira, né? Para fazer aquilo. Então, é muito rico, não tem jeito.